sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos no dia de hoje, convidando o vereador João Vitor para proceder à leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, vereador. Declaro aberta a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Pereiras, do segundo ano desta sessão legislativa, do segundo ano de legislatura, convidando a vereadora Verônica para proceder à leitura do preâmbulo do regimento interno. Preâmbulo. A cada reunião desta casa, nós, homens que a compõem, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato que nos foi outorgado não foi para ser exercido de outra forma, senão condignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva. O nosso zelo para a manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética será o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. A cada reunião desta casa, a cada reunião nossa, nós homens que a compõem, aviva-se a esperança dos nossos governados. Abaixo de Deus, que é o maior governo, e abaixo de sua sagrada palavra, estamos nós, governantes. Está a nossa palavra e o nosso procedimento. É imensa a nossa responsabilidade, responsabilidade pelos destinos das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, responsabilidade pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais. Das nossas palavras, dos nossos atos e procedimentos, depende o pão da mesa, o agasalho que envolve e a educação que cresce e a saúde que dá vida. Do nosso ato incerto, impensado, nascerá o descrédito. Do nosso ato irrefletido, resultará o insucesso de um povo. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Obrigado, vereadora. Os vereadores Antônio Luiz Fiale, Ângelo Aparecido Batista, Argemiro da Silva Marques Neto, não compareceram a essa sessão, tendo visto estar em isolamento por terem contatos com pessoas positivadas. Expediente do dia. Projeto de Lei do Legislativo 1 de 2022. Projeto de Lei do Legislativo número 1 de 2022, de 20 de janeiro de 2022. Dispõe sobre a proibição de queima, manuseio e da soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Pereiras e da outras providências.
Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, primeira secretária da mesa, diretora da Câmara Municipal de Pereiras. Só um minuto. Nos termos do artigo 278, inciso 1º, a linha C, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pereiras aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruidoso em todo o território do município de Pereiras. Parágrafo 1º. Os fogos de artifício visuais, ornamentais e luminosos serão permitidos, desde que se enquadrem no artigo 1º desta lei, exatamente em referência ao ruído, estampido, estrondo ou qualquer tipo de barulho ocasionado pelo artefato em questão. Artigo 2º. É permanentemente proibido em todo o município de Pereiras, São Paulo, o manuseio, a utilização, a queima, a soltura de fogos de artifício, artefatos ruidosos, estrondosos e pirotécnicos nas seguintes modalidades. Primeiro, shows e eventos pirotécnicos com ruídos. Segundo, apresentação com elementos de pirotecnia ou similares com ruído. Terceiro, soltura, a queima e manuseio de fogos com ruído, estrondo, estampidos ou similares. Parágrafo 1º. Para efeito dos dispositivos constantes no caput deste artigo, são considerados fogos, artefatos pirotécnicos e similares. A. Fogos de vista com estampido. B. Fogos de estampido ruidosos e estrondosos. C. Os foguetes, com ou sem flecha de apito ou de lágrimas, com ou sem bomba. D. Os chamados postifel, morteirinhos de jardim, serpentes voadoras ou similares. E. Baterias, ou seja, salva de 21 tiros, sendo que estas baterias já possuem legislação própria federal sob sua proibição. F. Os demais fogos de artifícios com bomba. Artigo 3º. O manuseio, a utilização, a queima ou a soltura de fogo de artifício em desconformidade com o disposto nesta lei sujeitará os responsáveis à punição com pagamento de multa de 20 UFESP, Unidade Fiscal do Município de Pereiras, podendo duplicar no caso de reincidência. Artigo 4º. Os valores recolhidos em função das multas previstas por conta desta lei podem ser revertidos para custeio de ações da assistência social. Parágrafo 1º. As multas não quitadas ou não acordadas serão convertidas em dívida ativa para o município. Parágrafo 2º. As multas serão corrigidas anualmente pelo Índice Geral dos Preços do Mercado IGPM. Artigo 5º. A fiscalização dos dispositivos constantes desta lei e a aplicação das multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pereiras, 20 de janeiro de 2022. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, primeira secretária da mesa diretora. Justificativa. Nobres vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo promover um meio ambiente urbano saudável, que proteja toda a cidade, sobretudo enfermos, acamados, crianças, idosos e animais, dos prejuízos advindos da exposição ao ruído excessivo que a explosão dos artefatos ruidosos ocasiona, sem que isso possa impedir o exercício da atividade profissional. Sabe-se de algum tempo que os fogos de artifício com estampido causam uma série de efeitos negativos e nocivos a pessoas com deficiência, principalmente crianças autistas, idosos e animais, notadamente os silvestres, mas com destaque para cães e gatos. A queima de fogos de artifício é uma tradição dos festejos. Seu colorido e barulho estrondoso animam as comemorações para uns e é considerada uma oportunidade de prazer e entretenimento. Para outros, representam momentos de medos e fobias extremas. Porém, a alegria que representam não é compartilhada por todos. O barulho e cores causado pelos fogos de artifício pode ser tão nocivo a pessoas com transtornos do espectro autismo, o TEA,
são afetadas de forma muito negativa por conta da hipersensibilidade de sua visão e audição, sobretudo crianças, que podem ser muito sensíveis a sons e com estouro, ficam ansiosas e entram em crises de choros, momentos de medo, irritabilidade e outras reações imprevisíveis. Também existem outras condições em que a tolerância a esse estresse acústico é limitada, como, por exemplo, em alguns casos de pessoas com síndrome de Down, pessoas que tenham tido um AVC, problemas cardíacos, idosos acamados e entre outros. É importante frisar também que a poluição sonora causada pelos fogos de artifício perturba e incomoda pacientes em leitos de hospitais. Ademais, a queima de fogos de artifício causa traumas irreversíveis aos animais, especialmente aos com sensibilidade auditiva. De acordo com especialistas, há estatísticas de dezenas de mortes resultantes de enforcamentos em coleiras, fugas desesperadas, atropelamentos, quedas das janelas, automutilação e distúrbios digestivos que acontecem na passagem do ano ou outros eventos festivos. Porque o barulho excessivo para cães e gatos é insuportável, muitas vezes é enlouquecedor. Em alguns casos, os cães se debatem presos às coleiras até a morte por asfixia, e os gatos sofrem severas alterações cardíacas com as explosões. Vale lembrar que a audição dos cães e gatos é extremamente sensível. O barulho associado ao medo desencadeia respostas fisiológicas de estresse por meio da ativação do sistema neuroendócrino, que resulta em uma resposta de luta ou fuga, observada por meio de aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição periférica, dilatação da pupila, piloereção e alterações do metabolismo da glicose. O animal com medo procura se afastar do barulho, tentando se esconder dentro ou embaixo de móveis ou espaços apertados. Pode tentar fugir pela janela, cavar buracos, tornar-se agressivo, apresentar salivação excessiva, respiração ofegante, diarreia temporária, urinar, defecar involuntariamente e vocalização excessiva, chorar, ladrar ou latir. Pode acontecer o desaparecimento do animal, que pode percorrer longas distâncias em estado de pânico e não conseguir retornar ao seu local de origem. Portanto, tem a saúde muito afetada. As aves podem abandonar seus ninhos em revoada e, durante a tentativa de fuga do barulho causado pelos fogos de artifício, podem acontecer acidentes, como atropelamentos, quedas, colisões, ataque epilético, desnorteamento, surdez e ataque cardíaco. Além de trazerem risco aos animais que são refém do uso dos fogos, esses artefatos podem causar danos irreversíveis às pessoas que os manipulam. Segundo os dados da Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o SBOT, nos últimos 20 anos foram registrados 122 óbitos por acidentes com fogos de artifício, sendo que 23,8% dos acidentados eram menores de 18 anos. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 7 mil pessoas, nos últimos anos, sofreram lesões em resultado ao uso de fogos. Os atendimentos hospitalares decorrente divide-se da seguinte forma: 70% provocados por queimaduras, 20% por lesões, lacerações e cortes e 10% por amputações de membros superiores, lesões de córnea, perda de visão, lesões do pavilhão auditivo e até perda de audição. A queima dos fogos ultrapassa 125 decibéis, equivalendo-se ao ruído de um avião a jato, portanto, acima do limite suportável. Saliento que a competência para a propositura do presente projeto tem respaldo legal na Constituição Federal, em seu artigo 23, competência comum, inciso 2º, no que se refere à proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. E no inciso 6º, que trata a proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição em formas. Em especial, aqui claramente trata-se de poluição sonora. Nobres vereadores, minha proposta não é acabar com os espetáculos e festejos que utilizam fogos de artifício. Apenas visa proibir o uso de artefatos que causem barulhos, estampidos e explosões, causando risco à vida humana e dos animais. Tenho plena convicção de que o benefício do espetáculo de fogos de artifício é visual e é conseguido com o uso de artigos pirotécnicos sem estampido, também conhecido como fogos de vista. Enfim, as situações de alegria para os seres humanos se transformam em situações de sofrimento para muitas pessoas e animais. É importante refletir sobre como uma conduta social considerada normal, aceitável, pode ultrapassar os limites
de bem-estar de outros seres. Pelos motivos acima expostos, solicito aos nobres vereadores o apoio para aprovação deste importantíssimo projeto. Solicito também a audiência pública. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, primeira secretária da mesa diretora. Veto do projeto de lei legislativo 2 de 2022. Veto total ao projeto de lei número 2 de 2022. 2021 ou 2022? 2022. 22? Colém da Câmara, nobres vereadores. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, no uso das suas atribuições constitucionais, decide vetar integralmente o projeto de lei número 2 de 2022, de 31 de janeiro de 2022, de acordo com as razões a seguir delineadas. Justificativa de veto. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a denominação da área verde do bairro Santo Antônio do município de Pereiras. Ocorre que a promulgação da referida lei, nos moldes que se encontra área verde Lourenço Risse, não atenderia à finalidade ao qual se destina, ou seja, denominação de Praça Lourenço Risse. A fim de atender uma emenda parlamentar do deputado estadual Edson Giriboni, cujo objeto é uma academia ao ar livre que somente poderá ser instalada em locais denominados praça. Por todo o exposto, senhor presidente e senhores vereadores, é que apresentamos o veto total ao projeto de lei número 2 de 2022, por ser ele inconstitucional, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Pereiras, 2 de fevereiro de 2022, Miguel Tomazella, prefeito. Veto total do projeto de lei 3 de 2022. Veto total ao projeto de lei número 3 de 2022. Colém da Câmara, nobres vereadores. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, no uso das suas atribuições constitucionais, decide vetar integralmente o projeto de lei número 3 de 2022, de 31 de janeiro de 2022, de acordo com as razões seguintes delineadas. Justificativa do veto. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a denominação da área verde do residencial Blank, no município de Pereiras. Ocorre que a promulgação de referida lei, nos moldes que se encontra área verde Levi Mendes de Almeida, não atenderia à finalidade ao qual se destina, ou seja, denominação de Praça Levi Mendes de Almeida. A fim de atender uma emenda parlamentar do deputado estadual Edson Giriboni, cujo objeto é uma academia ao ar livre que somente poderá ser instalada em locais denominados praça. Por todo o exposto, senhor presidente e senhores vereadores, é que apresentamos o veto total ao projeto de lei número 3 de 2022, por ser ele inconstitucional, devolvendo a matéria ao necessário reexame desta egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Pereiras, 2 de fevereiro de 2022, Miguel Tomazella, prefeito. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação. Parecer do relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social. Veto total aos projetos do Legislativo números 2 e 3 de 2022, que dispõem sobre denominação de área verde neste município de Pereiras. Para tanto, dando continuidade ao processo legislativo, o projeto de lei foi encaminhado pelo presidente desta Casa, através do ofício número 4 de 2022, e em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação.
estando sob a responsabilidade deste relator a emissão de parecer sobre a sua legalidade, constitucionalidade e técnica legislativa. Foi verificado pelo Executivo Municipal que os projetos ora em comento são inconstitucionais, tendo em vista não atenderem à finalidade ao qual se destinam, ou seja, denominação de praça, a fim de atender uma emenda parlamentar do deputado estadual Edson Giriboni, cujo objeto é uma academia ao ar livre. Analisando-se a matéria sob esta perspectiva, verifica-se que a mesma respeita a competência no que tange à sua autoria, bem como no que concerne à técnica legislativa e, principalmente, aos dispositivos legais e constitucionais para sua apresentação e tramitação. Desse modo, no momento, inexiste óbice a tramitação das proposições ora em análise. Por fim, solicito que sejam elaborados novos projetos com a finalidade que se especifica e, após encaminhados para tramitação, discussão e deliberação pelo plenário. Sala das Sessões, plenário, vereador Custódio Tomazella, em 3 de fevereiro de 2022. Antônio Luiz Fialli de Carvalho, relator. Projeto de lei do Legislativo 4 de 2022. Projeto de lei do Legislativo 4 de 2022, de 3 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre denominação de praça na área verde do bairro Santo Antônio, nesta cidade de Pereiras. Os vereadores abaixo, assinado, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, fazem saber que a Câmara Municipal aprova e o Prefeito Municipal sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A área verde existente no bairro Santo Antônio passará a denominar-se Praça Lourenço Risse. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pereiras, em 3 de fevereiro de 2022, vereadores Argemiro da Silva Marques Neto, Adair Tristão, Antônio Luiz Fialli de Carvalho, João Vitor de Camargo e Roberto Luiz Silveira. Justificativa. O saudoso senhor Lourenço Risse nasceu no dia 10 de agosto de 1916, filho de Luiz Risse e Aurelina de Góes. Casou-se com Maria Anali, foi alfaiate de profissão até os 70 anos. Depois passou-se a ser comerciante. Tocou na orquestra de Rafael Carlos Pascoal, Faé, como ritmista. Cantou no coral da igreja nos 30 e 40. E foi técnico de futebol da União Esportiva de Pereiras, nos anos 60 e 70. Membro do conjunto de jazz As de Ouro, anos 20, 30 e 40. Faleceu em 24 de junho de 1979, deixando saudades a todos. E os filhos José Luiz Risse, Celso Risse e José Gaspar Risse, e 5 netos. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um modelo a ser seguido, quer como chefe de família, quer como cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem que, com esta denominação, os poderes executivo e legislativo prestam à sua memória. Câmara Municipal de Pereiras, em 3 de fevereiro de 2022, Argemiro da Silva Marques Neto, vereador. Projeto Legislativo 5 de 2022. Projeto de lei do Legislativo 5 de 2022, de 3 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre denominação de praça na área verde do Residencial Blank desta cidade de Pereiras. Os vereadores abaixo, assinado, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, fazem saber que a Câmara Municipal aprova e o Prefeito Municipal sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A área verde existente no Residencial Blank passará a denominar-se Praça Levi Mendes de Almeida. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pereiras, em 3 de fevereiro de 2022. Os vereadores João Vitor de Camargo, Adair Tristão, Antônio Luiz Fialli de Carvalho, Argemiro da Silva Marques Neto e Roberto Luiz Silveira. Justificativa. O saudoso senhor Levi Mendes de Almeida nasceu em 5 de julho de 1941, na cidade de Porangaba.
Era filho de João Mendes de Almeida e Corina Pereira de Almeida. Formou-se contador na Escola Contábil de Tatuí. Foi trabalhar no Banco Bamerindos, na cidade de São Paulo. Em 25 de outubro de 1975, casou-se com a professora Celes Domingues e fixou residência na cidade de Pereiras. Desse casamento tiveram 2 filhas, Sandra e Patrícia. Prestou concurso de despachante policial e abriu um escritório em Pereiras. Além dos serviços de despachante, abriu uma das primeiras escolas de datilografia no município, o qual ensinou muitos jovens, contribuindo nas carreiras deles. Nos anos 80, Levi se formou em Direito pela Fundação Carnegie Basarian FKB. Lecionou Física na Escola Egildo Pascolucci e até o final do curso colegial para se transformar no então curso de Magistério. Sempre contribuiu para com a cultura de nossa cidade, sendo jurados em festivais de músicas e outros eventos. Infelizmente, nos deixou cedo demais, falecendo em 17 de março de 1984, deixando 2 filhas menores. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um modelo a ser seguido, quer como chefe de família, quer como um cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem que esta denominação, os poderes executivo e legislativo prestam à sua memória. Câmara Municipal de Pereiras, em 3 de fevereiro de 2022, João Vitor de Camargo, vereador. Projeto de Lei do Executivo número 5 de 2022. Projeto de Lei número 5 de 2022, de 2 de fevereiro de 2022. Autoriza a alienação do imóvel abaixo especificado para fins de regularização de domínio. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Pereiras, por intermédio de seu prefeito municipal, autorizado a alienar a qualquer título o imóvel situado na cidade de Pereiras, objeto de matrícula número 11.653 do livro número 2 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Conchas, São Paulo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Justificativa. Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a alienação do imóvel especificado para fins de regularização de domínio, nos termos exigidos pelo oficial de registro de imóveis. Trata-se imóvel que foi comercializado pela extinta autarquia CODEP, e os ativos e passivos passaram à autarquia SAMASP, a qual também foi extinta, de modo que seus ativos e passivos foram transferidos à Prefeitura Municipal. Esse imóvel foi quitado pelo adquirente e, conforme a exigência do Cartório de Registro de Imóveis, para a regularização de sua titularidade, necessita de lei específica. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Prefeitura Municipal de Pereiras, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Segue em anexo o registro geral. Projeto de Lei do Executivo número 7 de 2022. Nossa, quase não enxerguei. Projeto de Lei número 7 de 2022, de 2 de fevereiro de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento e programa vigente do município e da outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em especial aos dispositivos do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64.
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Programa do município de Pereiras um crédito adicional especial no valor de R$ 150 mil junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária Fundo Municipal de Saúde, função programática, despesa de custeio da saúde, PAB, portaria número 2.940, emenda, relator Márcio Bita. Continuando. Categoria econômica, material de consumo, fonte de recursos, transferências e convênios federais no valor de R$ 100 mil. Categoria econômica, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, fontes de recursos, transferências e convênios federais no valor de R$ 50 mil. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes de: primeiro, superávit financeiro na importância de R$ 150 mil, mais especificamente junto à conta bancária de número 7.320-4, Diário de Bancos de 31/12/2021, anexo nos termos do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei, nos anexos do PPA e LDO em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pereiras, em 2 de fevereiro de 2022. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial constante do artigo 1º do mesmo, objetivando atender despesa de custeio na área de saúde, da saúde PAB. Trata-se de repasse financeiro objeto de convênio celebrado com o Ministério da Saúde, emenda, relator Márcio Bita. Ressaltamos que a cobertura do presente crédito está sendo coberto com recursos indicados do artigo 2º do presente projeto de lei. Certos de contarmos com o apoio e colaboração dos senhores vereadores no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei, antecipadamente agradecemos e subscrevemos. Atenciosamente, Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Projeto 8. Projeto de Lei do Executivo número 8 de 2022. Projeto de Lei número 8 de 2022, de 2 de fevereiro de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa vigente do município e da outras providências. Miguel Tomazella, Prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em especial aos dispositivos do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Programa do município de Pereiras um crédito adicional especial no valor de R$ 165 mil, junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária, Fundo Municipal de Saúde, função programática, aquisição do aparelho ultrassom 189, emenda do deputado Alex Madureira. Categoria econômica, equipamentos e material permanente, fonte de recursos, transferências e convênios federais, no valor de R$ 150 mil. Categoria econômica de equipamentos e material permanente, Tesouro, valor de R$ 15 mil. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes de: primeiro, superávit financeiro na importância de R$ 150 mil, mais especificamente junto à conta bancária de número 5.424-0, Diário de Bancos de 31/12/2021, anexo nos termos do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Segundo, superávit financeiro
Balanço patrimonial, exercício anterior, Tesouro, na importância de R$ 15.000, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações...